Mensagem para a reflexão. Estamos atravessando os dias difíceis, dias de dificuldade sobre a face da terra, em que o erro, em que o pecado, em que a maldade está crescendo de forma assustadora sobre a face da terra. Na área política, a corrupção está generalizada. Na área religiosa também não é diferente. Muita corrupção e muita heresia. Estamos vivendo os dias difíceis, dias tenebrosos, como a Bíblia fala, dias tenebrosos sobre a face da terra, em que a heresia está crescendo de forma assustadora, de forma que não podemos nem calcular. Desorbitadamente está crescendo a heresia sobre a face da terra. E não podemos confiar nem mesmo nos líderes religiosos, porque as lideranças religiosas querem tirar proveito em todas as situações. E às vezes ensina coisas que lhe convém e outras coisas que não lhe convém não serão ensinados. Não seremos ensinados, porque isso não convém às religiões, então não ensina. E aquilo convém à religião, aquilo é ensinado. Então, precisamos mais do que nunca esquadrinhar a palavra de Deus, para não sermos enganados facilmente com o sistema de heresia que está sendo implantado sobre a face da terra. Não é a grande massa, a multidão que está com a verdade. Às vezes um pequeno grupo está com a verdade, um pequeno número está com a verdade em combate contra uma grande multidão. Por isso precisamos esquadrinhar a palavra de Deus e buscar o conhecimento em Deus, na sua palavra, para não sermos enganados e confundidos facilmente com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Nós vivemos em tempos difíceis e que a heresia está proliferando sobre a face da terra e que o ensino contrário à palavra de Deus está crescendo e que está ficando difícil para aquele que quer andar na verdade. Para o que quer andar na verdade, está ficando difícil a sua vida sobre a terra, porque as perseguições, às vezes, até dentro da sua própria casa, às vezes, por como diz a palavra de Deus, que o inimigo do homem são os seus familiares. Então, muitas dificuldades, às vezes, acontecem dentro da própria família. Mas vamos falar aqui da família cristã, da família religiosa. A Bíblia nos diz aqui na sua palavra, na palavra de Deus aqui em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A palavra de Deus nos adverte que não devemos fazer imagem de escultura de alguma forma do que está acima no céu, nem do que está na terra, nem do que está embaixo da terra, embaixo das águas. Então nós não podemos fazer imagem de escultura e nem nos curvarmos a ela, nem sermos idólatras. Porque isso é um grande mal e que Deus o abomina. E a Bíblia diz que os idólatras ficarão de fora, os cães, os abomináveis, os feiticeiros, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Ficarão de fora da cidade santa, da cidade celestial. Nós seremos enganados facilmente se não observarmos a palavra de Deus. Deus falou também para o povo, para o seu povo, lá em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos.
Isso está escrito em Oséias, no capítulo 4, no versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se lhe faltar o conhecimento, você facilmente será destruído. Como que você será destruído? É porque te faltou o conhecimento, então você será enganado. Facilmente você é enganado pelas pessoas que querem enganar as pessoas e querem levar a multidão de pessoas para o abismo. Para o abismo, porque quando te engana, está te levando ao abismo. Então, o povo de Deus, a Bíblia falando aqui, o meu povo, que é o povo de Deus lá em Israel, foram destruídos porque lhe faltou o conhecimento. Se falta o conhecimento, logo é facilmente implantado erro, é facilmente implantado engano, é facilmente implantado aquilo que Deus não ensinou, que Deus não ensina na sua palavra, é facilmente ensinado o erro e você não tem como combater porque você não tem conhecimento da verdade, não tem conhecimento do certo, não tem conhecimento do que Deus quer para a sua vida. Então você é facilmente enganado pelas pessoas que querem te enganar, que querem te levar para o mal. A Bíblia também nos ensina lá em João, no capítulo 5, no versículo 39, diz o seguinte, diz que Jesus ensinando ali, disse da seguinte forma: examinai as escrituras, porque elas é que de mim testificam, e cuidais nelas encontrar a vida eterna. Nós precisamos examinar, esquadrinhar, examinar. Não é só ler, é examinar, fazer um exame minucioso das escrituras sagradas, para que não sejamos enganados e possamos então cuidar nelas, encontrar a vida eterna. E é elas que de Cristo testifica. Jesus, quando foi conduzido ali pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, o diabo então se apresentou a Jesus e então ele fez várias propostas. Ele fez várias propostas para Jesus, dizendo o seguinte: se tu és o Filho de Deus, então depois de Jesus ter passado ali 40 dias no deserto, ele teve fome, então ele esteve ali no deserto 40 dias, e então no final dos 40 dias, sem comer, ele teve fome, e então apareceu a ele, apresentou-se a ele o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães, se transformem em pães. E Jesus então replicou o diabo com a palavra de Deus e disse o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse texto está em Mateus, no capítulo 4, a tentação de Jesus, quando Jesus foi levado ali pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E então o diabo também transportou Jesus e pôs no pináculo do templo e disse, tentando a Jesus, disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. Jesus replicou dizendo o seguinte: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo também transportou Jesus e mostrou todos os reinos. Ele pôs Jesus em um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus então replicou dizendo: e então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás.
Nós precisamos sermos convictos de adorarmos somente o Senhor e só a Ele nos curvarmos. Se nós nos curvarmos a qualquer outro ser, ou a qualquer ídolo, ou a qualquer outra coisa, que não seja o próprio Deus, que não seja Cristo Senhor, se nós nos curvarmos a outros seres que não seja Cristo, que não seja ao Pai, ao Espírito Santo, se não for ao Pai, ao Cristo poderoso, ressurgido e poderoso, se nós nos curvarmos a outro ser que não seja ao Pai, estamos cometendo erros, estamos cometendo pecado, e isso é idolatria, e isso é mal perante os olhos do Senhor. E isso nos condenará, porque aos idólatras, a todos os que amam e cometem a mentira, serão destruídos, ficarão de fora da cidade santa. Está escrito, ficarão de fora essas pessoas. Então, nós precisamos termos conhecimento da palavra de Deus para replicarmos o mal. Se os religiosos estão ensinando que devemos adorar a Maria. Maria foi uma santa mulher, serva de Deus, que trouxe Jesus ao mundo. Ela foi coberta com a sombra do Espírito Santo e então se achou grávida, concebida por obra e graça do Espírito Santo. Ela foi uma mulher santa que foi honrada. E merece ser honrada por nós, mas nunca merece ser adorada. Porque a adoração é somente a Deus, é somente a Cristo. E a própria Maria, ela disse lá quando Jesus e Maria e os seus discípulos esteve lá na festa de um casamento em Caná da Galileia, nas bodas de um casamento, ela própria disse: fazei tudo o que ele vos disser. A própria Maria não disse que devemos fazer aquilo que ela mandar, mas ela disse: fazei tudo o que ele disser. Está referindo-se a Jesus. Fazei tudo o que Cristo disser. Então, o que Jesus falou na sua palavra, o que Jesus mandou, é aquilo que devemos termos como regra de fé e como ensinamento para as nossas vidas, e não podemos nos curvar a nenhum outro que não seja o próprio Deus. Não podemos nos curvar a ídolos, não podemos nos curvar a imagem de escultura, não podemos nos curvar a nada a não ser ao Senhor. Devemos termos em nosso coração e nossa mente que precisamos adorar, que necessitamos adorar somente o Senhor, nos curvarmos somente a Ele. Só a Ele adorarás e só a Ele servirás. É o que está escrito na palavra de Deus. Então precisamos ter isso em nosso coração guardado. Isso é mandamento, isso é santidade ao Senhor. Então tudo que é santidade e é justiça, tanto no Novo como no Velho Testamento, isso permanecerá. Então que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos instrua para andarmos na verdade do Senhor. E você pode ver estas e outras mensagens na nossa página audiodabiblia.com, na sua palavra audiodabiblia.com. E esta e outras mensagens serão realizadas graças às suas divulgações, orações e contribuições de ouvintes como você. Que Deus nos ampare, nos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém.